Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Eu me chamo Felipe Costa e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa aula de fotossíntese. Vamos ver a segunda fase da fotossíntese, chamada de fase escura. E não se esqueça que aqui embaixo na descrição do vídeo tem materiais de estudos referentes a essa aula para vocês baixarem, beleza, galera? Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum material e nenhuma aula que é postado aqui, belezinha, galera? Então, logo após a nossa vinheta, vamos ver a segunda fase da fotossíntese, chamada de fase escura. Antes de a gente começar a entender como que ocorre a fase escura da fotossíntese, vamos relembrar o que ocorreu na fase anterior, que é a fase clara da fotossíntese. Na fase clara, a planta ou outro ser vivo autotrófico que faz fotossíntese vai pegar a energia luminosa, a energia da luz do sol, e vai transferir essa energia para duas moléculas que a gente viu, que é o ATP e o NADPH. Por que a fase clara da fotossíntese faz isso? Porque a planta não consegue utilizar a energia luminosa. Então ela precisa transformar a energia luminosa em energia química, que vai ficar contida nas moléculas de ATP e NADPH, belezinha, pessoal? Então o objetivo da fase clara da fotossíntese é transferir a energia luminosa em energia química, que vai estar armazenada no ATP e no NADPH. E aonde que ocorre a fase clara da fotossíntese? A fase clara da fotossíntese ocorre na membrana dos tilacoides. Então, pega um cloroplasto e dentro do cloroplasto a gente vai ter umas estruturas chamadas de tilacoides. E a fase clara da fotossíntese ocorre nos tilacoides, nessas estruturas, belezinha? E se a fase clara transforma a energia luminosa em energia química, isso significa que essa fase só ocorre na presença de luz. Se não tiver luz, não vai ocorrer a fase clara da fotossíntese, belezinha, galera? E por que a planta ela quer transformar a energia luminosa em energia química, na forma de ATP e NADPH? Porque essas duas moléculas, galera, vão ser utilizadas na segunda fase da fotossíntese, que é a fase escura, que é exatamente isso que a gente vai ver nessa videoaula. E relembrando, essa videoaula de fase clara já tem aqui no canal. É só clicar no card aqui em cima que você vai direto para essa videoaula, belezinha, galera? Pessoal, e por que as plantas precisam fazer fotossíntese? Qual é o objetivo da fotossíntese? A fotossíntese, galera, tem como objetivo produzir carboidratos, produzir açúcares. Nós, seres humanos, somos seres vivos heterotróficos. A gente se alimenta de outros seres vivos para poder conseguir energia. Só que a planta ela não se alimenta de outros seres vivos. Se ela não se alimenta de outros seres vivos, elas precisam produzir o seu próprio alimento. E o seu próprio alimento ele é feito através da fotossíntese. Então a fotossíntese tem como objetivo produzir carboidratos, e esses carboidratos serão o alimento, serão a fonte de energia desses seres vivos, belezinha? E em qual fase da fotossíntese ocorre a produção de carboidratos? A produção de carboidratos ocorre na segunda fase da fotossíntese, que é a fase escura. A gente viu que na fase clara, a energia luminosa vai ser transformada em energia química, na forma de ATP e o NADPH. E essas duas moléculas serão utilizadas na fase escura da fotossíntese para que ocorra a produção de carboidratos. Além de precisar do ATP e do NADPH, a fase escura da fotossíntese vai utilizar o CO2, o dióxido de carbono. O CO2 ele vai servir para poder iniciar um ciclo de reações na fase escura que a gente chama de ciclo de Calvin. Então, a planta vai pegar esse dióxido de carbono, vai pegar esse ATP e o NADPH que foram produzidos na fase clara da fotossíntese para poder fazer um ciclo de reações que a gente chama de ciclo de Calvin. E vai ser nesse ciclo que vai ocorrer a produção de carboidratos, belezinha, galera? E um detalhe muito importante, galera, vocês precisam saber disso, é onde ocorre a fase escura da fotossíntese. A fase escura da fotossíntese vai ocorrer no estroma do cloroplasto. Então pega o cloroplasto e dentro do cloroplasto a gente vai ter o estroma. E é no estroma do cloroplasto que ocorre a fase escura da fotossíntese, beleza, galera?
Outro detalhe muito importante que vocês também precisam saber é que a fase escura não depende diretamente da energia luminosa. A fase escura depende indiretamente da energia luminosa, porque a gente viu que a fase clara só ocorre na presença de luz, ou seja, a fase clara depende diretamente da energia luminosa para poder produzir ATP e NADPH. E essas duas moléculas serão utilizadas na fase escura da fotossíntese. Então, se não tiver energia luminosa, a gente não vai ter a fase clara da fotossíntese, não vamos ter produção de ATP e nem de NADPH, e se essas duas moléculas não forem produzidas, não vai ocorrer a fase escura da fotossíntese. E como que a planta produz carboidratos, galera? Como que a planta faz isso? A planta vai produzir carboidratos através de um ciclo de reações bioquímicas chamado de ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin nada mais é do que um ciclo de reações que vai transformar o CO2 em açúcares, em carboidratos. Então esse é o objetivo do ciclo de Calvin, transformar o CO2 em carboidratos, utilizando o ATP e o NADPH formados na fase clara da fotossíntese. Vem aqui comigo que eu vou te explicar melhor como que ocorre o ciclo de Calvin. Então, pessoal, esse daqui é o ciclo de Calvin. Eu fiz esse esqueminhazinho aqui para vocês, simplificando direitinho para vocês entenderem, beleza? O ciclo de Calvin, ele vai se iniciar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo que está entrando 3 moléculas de CO2. E aqui a gente tem uma molécula orgânica chamada de ribulose 1,5-bifosfato. Ela é conhecida como RUBP. A RUBP, ela vai ter 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente aqui tem 3 moléculas de RUBP. Então temos 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de RUBP. O que vai acontecer, galera? O CO2 ele vai se juntar com a molécula de RUBP através de uma enzima chamada de rubisco. A rubisco é a enzima que vai capturar o CO2 e vai unir com essa molécula aqui de 5 carbonos, com o RUBP. Quando tem uma molécula de 5 carbonos se juntando com o CO2 que tem apenas 1 carbono, eu vou formar um composto intermediário com 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por quê? O CO2 tem 1 carbono, a RUBP tem 5, 5 mais 1, 6. Então, quando o CO2 ele se une com o RUBP, eu vou formar um composto intermediário de 6 carbonos, beleza? Então, eu vou formar 3 moléculas desse composto intermediário. Porque se eu tenho 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de RUBP, sendo que cada molécula de RUBP vai receber um CO2, eu vou formar 3 moléculas desse composto intermediário de 6 carbonos, beleza, galera? Esse processo de incorporação do dióxido de carbono em uma molécula orgânica é chamado de fixação do carbono. Então, sempre que eu estou unindo um CO2, que é um gás, com uma molécula orgânica, eu vou estar fazendo a fixação do carbono, belezinha? Logo em seguida, galera, esse composto intermediário de 6 carbonos vai ser partido no meio. Então, essa molécula de 6 carbonos vai se partir ao meio, se transformando em uma molécula de 3 carbonos, chamada de ácido 3-fosfoglicérico, conhecido como PGA. Se aqui eu tenho 3 moléculas desse composto intermediário e cada molécula dessa se parte no meio, significa que eu vou formar 6 moléculas de PGA. Por isso aqui o número 6 na frente, beleza? Depois que eu formei o PGA, eu vou precisar fosforilar essa molécula. O que é fosforilar? Fosforilar é acrescentar um fosfato em uma molécula. Só que para acrescentar um fosfato em uma molécula, eu preciso de uma fonte, de uma outra molécula, para poder doar esse fosfato. E é agora que entra o ATP, que foi produzido na fase clara da fotossíntese. Então, para fosforilar o PGA, essa molécula de ATP vai perder fosfato e vai doar esse fosfato para o ácido 3-fosfoglicérico, para o PGA.
Quando o PGA ele é fosforilado, eu vou formar um outro composto chamado de ácido 1,3 difosfoglicérico. Quando eu formo o ácido 1,3 difosfoglicérico, eu vou usar o NADPH, que foi formado na fase clara da fotossíntese também. Só que o NADPH, que foi formado na fase clara da fotossíntese, ele vai servir para quê? Ele vai servir para doar um hidrogênio para o ácido 1,3 difosfoglicérico. E quando o NADPH doa esse hidrogênio, ele vai se transformar em NADP+, beleza? Logo em seguida, quando eu dou esse hidrogênio para o ácido 1,3 difosfoglicérico, ele vai se transformar em um outro composto chamado de gliceraldeído 3-fosfato, conhecido como PGAL. O PGAL é uma molécula que tem 3 carbonos. Então, aqui eu tenho 3 carbonos, aqui eu também tenho 3 carbonos e aqui eu também tenho 3 carbonos. E é exatamente aqui, galera, que entra a função do ciclo de Calvin. Lembra que eu falei para vocês que a função do ciclo de Calvin é produzir açúcares, produzir carboidratos? E é exatamente aqui que entra a função dele. Dessas 6 moléculas de PGAL que foram formadas, uma será utilizada para poder produzir açúcares, como, por exemplo, glicose, sacarose. Se eu retiro uma molécula para produzir açúcares, significa que vão sobrar 5 moléculas de PGAL. Aqui as 5 moléculas de PGAL que sobraram. Dessas 5 moléculas de PGAL que sobraram, elas vão ser utilizadas para poder formar novamente a ribulose 1,5-bifosfato. E para isso acontecer, elas também usam ATP, beleza? Então, eu formo novamente a ribulose 1,5-bifosfato, a RUBP, para poder iniciar novamente o ciclo de Calvin. Aí pode vir mais uma molécula de CO2, se unir com a molécula de ribulose 1,5-bifosfato, para poder iniciar novamente o ciclo de Calvin, beleza? E galera, eu vou revisar com vocês mais uma vez o porquê que as plantas precisam fazer fotossíntese, porque é uma informação muito importante e vocês precisam ter isso em mente. A planta precisa fazer fotossíntese para poder produzir carboidratos, produzir açúcares, e esses açúcares vão ser utilizados na respiração celular para que a planta produza bastante ATP. A planta também faz respiração celular, ela também tem mitocôndria, então ela tem glicólise, tem ciclo de Krebs, tem cadeia respiratória, para poder transformar essa glicose produzida, esses carboidratos, em ATP, em bastante fonte de energia, para ela poder se manter viva. E aí vai um questionamento. Por que a planta ela precisa fazer respiração celular para produzir ATP, se na fotossíntese ela já produz ATP? Porque a gente viu que na fase clara da fotossíntese, a planta produz ATP, correto? Então, para que ela vai produzir glicose, carboidratos, para depois ainda ter que fazer respiração celular para produzir ATP, se ela já produz ATP na fotossíntese? É muito simples, galera. O ATP que ela produz na fotossíntese é muito pouco, não é o suficiente. Então, é melhor para ela, é mais vantajoso fazer o ciclo de Calvin para poder produzir carboidratos e esses carboidratos mais tarde poder produzir bastante ATP na respiração celular. Então, simples. Mesmo produzindo ATP na fotossíntese, esse ATP é muito pouco. Então, é mais vantajoso para ela produzir carboidratos para mais tarde, na respiração celular, ela poder produzir bastante ATP, belezinha? E se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma aula e nenhum material que é postado aqui, belezinha, galera? Ficou alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder cada um de vocês. Tem um amigo ou uma amiga que também está estudando para algum vestibular? Manda esse vídeo para eles, para vocês estudarem essas dicas juntos. Um abraço e até a próxima aula!